Olá, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, porque todas as terças e quintas tem aula nova aqui no canal. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Se você tiver a oportunidade de fazer uma escolha entre ter 1 milhão de visualizações em um vídeo seu, em um clipe no YouTube, ou ter uma carreira consolidada, uma carreira musical consolidada, o que você escolheria? Eu já deixo bem claro para você que a maioria das pessoas iria escolher ter 1 milhão de visualizações em um clipe ou em um vídeo no YouTube. Mas é sobre isso que eu quero conversar contigo. Fica até o final dessa aula porque eu vou explicar detalhadamente o que tem acontecido nesse período de era digital e por que muita gente tem falhado na hora de construir a sua carreira. Se você ainda não deu o seu like, dá o seu like e ao final dessa aula já vou te dizer uma coisa. Tem a comunidade Carreira Musical, você clica aqui no link que está aqui embaixo e vai direto para a comunidade. Lá eu vou te explicar direitinho como você faz para construir uma carreira consolidada. Nessa aula eu vou falar para você sobre a diferença entre construir uma carreira sólida, pautada em passo a passo, toda uma caminhada, respaldada com um público fiel, com um público fixo a você, e o que a maioria dos cantores tem feito hoje, que é correr desesperadamente para ter 1 milhão de visualizações em um vídeo. Não é errado você correr atrás de ter 1 milhão de visualizações em um vídeo. Mas só para te deixar claro, 1 milhão de visualizações não significa que a sua carreira esteja consolidada. Até porque nós estamos falando de YouTube. YouTube, que é a nova televisão, né, nesse período de era digital. Então nós temos muito conteúdo sendo lançado todos os dias. Para uma pessoa ter 1 milhão de visualizações, não é tão difícil assim, existem métodos, existem formas. Dentro da comunidade Carreira Musical, eu explico para você detalhadamente sobre vários processos, tanto de forma orgânica quanto de forma paga, né, no tráfego pago, mas isso não vai determinar se a sua carreira realmente é sólida ou não. O que determina a sua carreira, se ela é realmente sólida, é um passo a passo, é uma caminhada, aonde você vai usar rede social, aonde você vai ter músicas que realmente estejam dentro do processo do ECAD, que estejam todas com os direitos autorais e direitos conexos muito bem resguardados. Além disso, os clipes, o material que você tem publicado, que você tem colocado constantemente dentro do YouTube e também nas plataformas digitais. Tem alguns cantores, por exemplo, que nesse período agora, eles estão começando agora, querem chamar a atenção desesperadamente, começam a fazer muito cover, e aí começa a fazer muito tráfego em cima de músicas que não pertencem a eles, e muitas vezes ficam frustrados, porque passam anos e mais anos e não conseguem chegar em lugar nenhum. Eu conheço, por exemplo, vários exemplos de cantores que têm feito, que quando você vai olhar, por exemplo, o canal desses cantores, só tem música de outros cantores. E aí o que eles fazem? Eles colocam essas músicas que estão no auge do momento, e aí pagam bastante impulsionamento, cresce um número de visualizações, e aí para eles estão bombando porque tem muito inscrito no canal, porque tem muitas visualizações do vídeo, e isso é a carreira. Só que quando você vai olhar de fato o que essa pessoa tem de conteúdo próprio, o que tem de instrumento próprio, sabe? Você praticamente não vê nada. Conheço cantores com canais com mais de 100 mil seguidores, 100 mil inscritos, que não tem uma única música própria, são só músicas de outras pessoas. E conheço também a experiência de um cantor que ele teve muita dificuldade quando ele conseguiu consolidar a carreira dele. Por quê? Ele passou todo o princípio da carreira dele, cerca de 2, 3 anos, fazendo muito impulsionamento em cima de música cover. E ele só tinha música cover, ele gravava com a personalidade musical dele, com a forma dele, com aquela voz específica dele, e ele sempre ia gravando essas músicas de outros cantores e impulsionando. Certo momento, já depois de 2, 3 anos mais ou menos, com mais de 100 mil inscritos no canal, ele resolveu lançar uma música própria. Foi lá e lançou a música própria dele. E por mais que ele tentasse
Por mais que ele fosse atrás do público, por mais que ele trabalhasse tráfego, aquele público que estava ali não recebeu a música dele. Por quê? Porque estavam acostumados a ver ele fazendo releituras de outras músicas de outros cantores. Então o público de cara já não aceitou. Então o que aquele cantor fez? Para ele não perder o conteúdo que ele tinha programado, ele fez umas 3 ou 4 músicas, fez um EP e ele estava lançando, então ele foi atrás de novos públicos, como se estivesse começando do zero. Como se ele estivesse começando a carreira naquele momento e começou a lançar. Ele gastou mais ou menos algo em torno de 2 anos. Lançando esses novos conteúdos, parou definitivamente de cantar músicas de outros cantores e começou a atrair só público novo. E ele sempre percebendo que cada vez que ele fazia uma música de um outro cantor, uma releitura com a personalidade dele, ele chegava ali a 100 mil, dependendo da quantidade que ele fazia de tráfego pago, ele chegava a 100 mil, 200 mil views. Só que quando ele colocava uma música dele, por mais que ele fizesse o mesmo tráfego, os mesmos valores, os mesmos métodos, ele chegava a 15, 20, 30 mil visualizações. Ou seja, uma grande distância, porque ele acostumou, ele atraiu um público que não era de fato um público fiel ao que ele tinha de conteúdo ou à carreira dele. E para ele consolidar essa carreira dele com a identidade, com a característica, com a forma, a composição das músicas dele, ele buscou aí umas outras estratégias, que foi fazer feat com outros cantores. Nesse período ele não fazia parte de uma gravadora, então ele foi atrás de uma gravadora, conseguiu fechar o contrato com uma gravadora, a gravadora disponibilizou alguns cantores de nome da própria gravadora para poder construir com ele um novo público, para poder iniciar. Então ele passou a viver um processo de feat. Toda música que ele lançava junto com um outro cantor, para que dessa forma ele conseguisse atrair público. Foi praticamente começar do zero. Foi assim, talvez ele teve um trabalho e um gasto com impulsionamentos e com tráfego que ele poderia, porventura, não ter despendido de tanto valor assim, né? De tanto investimento assim, se ele tivesse iniciado já com o material dele. Então muitos cantores hoje têm aquele mito, vou começar a cantar música de outras pessoas e porque essa música tá bombando eu vou investir em tráfego com essa música e vai dar certo e tal. Tá errado? Não, não está errado. Mas você tem que entender que para construir uma carreira sólida, você precisa construir essa carreira sólida em paralelo, ou seja, você vai gravar, pode gravar cover, legal. Músicas que estão no auge, ótimo, vai atrair público, vai. Mas que esse público, quando entrar no seu canal, quando chegar na sua rede social, veja também o que você, enquanto cantor, tem de conteúdo próprio para poder alimentar. Porque corre o sério risco da pessoa só acostumar com a releitura de outros cantores. E se você reparar bem, boa parte dos cantores hoje que estão em níveis mais altos, esses cantores praticamente não fazem releituras de outros cantores. Eles procuram investir somente naquilo que é deles. Então muitas vezes eles atraem até músicas de outros países, músicas que estão fazendo muito sucesso fora do país, principalmente nos países hispanos ou americanos, e por aí vai. E aí eles trazem essas músicas para cá, fazem toda a parte de tradução e aí distribuem mais com a sua personalidade. Tem muita gente que pensa que determinado cantor está gravando sua composição, quando na verdade aquele determinado cantor está trazendo uma música de fora. De tanto que aquele cantor gerou uma identidade de que tudo que eu faço é meu. Então isso é uma carreira consolidada. Isso é construir uma carreira passo a passo. Tem sim muita gente hoje desesperada por visualização. Nesse período de era digital, falar em números parece que ficou mais importante do que falar em público de fato. Porque nós vivemos um período lá atrás, onde o cantor ele sobrevivia basicamente de vender CD, então ele não tinha que se preocupar muito com o número de visualização ou o número de pessoas que curtiam ali suas redes sociais. Mas chegou um tempo agora que, por exemplo, visualização, ela é um critério para você arrecadar.
players nas plataformas é um critério para você arrecadar. Então se tornou muito mais uma questão de valores do que uma questão de percentuais e de números, do que realmente de um público que vai te acompanhar por onde você for e com aquilo que você for construir. Então pense bem, o que é mais importante na sua carreira? São aquelas visualizações do vídeo que você fez e que pronto e acabou, ou a construção de uma carreira com um público fiel que vai caminhar contigo, que talvez seja até um público bem menor, mas que está ali contigo firme e forte na luta. Eu me lembro de um momento, em 2019, onde eu conversei com um cantor. Esse cantor, ele lançou a música de um compositor. Esse compositor foi lá e lançou na voz dele. E esse compositor teve até um certo destaque, a música é lindíssima. E esse cantor foi lá e pediu autorização, eles fizeram uma negociação legal e ele lançou também essa música. Fez alguns trabalhos de tráfego, de impulsionamento, a música conseguiu alcançar uma numeração muito grande. Ou seja, quando a gente conversou, estava com algo em torno de 1.300.000 views, né? 1.300.000 visualizações no YouTube, tinha mais ou menos uns 200.000 players nas plataformas digitais, então estava super legal. Pro compositor, ótimo, minha música não cresceu na minha voz, mas cresceu na voz de uma outra pessoa, estou arrecadando pelo ECAD, tranquilo. Mas para esse cantor, por exemplo, quando eu entrei no canal dele, essa música estava com 1.300.000 naquele período, mas quando você pegava os outros vídeos que tinha dentro do canal daquele cantor, eram 1.200 views, eram 3.000 views, eram 5.000 views, era por aí. A quantidade de inscritos no canal estava também muito baixa. E aí eu conversando com aquele cantor, falei assim, vamos trabalhar uma consultoria para poder fazer com que a sua carreira se solidifique, para que você se torne mais sólido, ou seja, para atrair um público não só por uma música, que essa música seja um atrativo, lógico, mas que tenha mais conteúdos de qualidade, mais conteúdos que mostrem a sua personalidade para que o público se engaje. Naquele momento, o cantor falou assim para mim, não, eu estou satisfeito, para mim está ótimo, porque eu não esperava que essa música fosse chegar a um número tão alto, então para mim eu estou satisfeito, está ótimo. E minha carreira, ela se consolida por isso mesmo, porque essa música aí, daqui a pouco eu lanço uma outra música desse mesmo jeito e ela vai virar hit, eu vou alcançar esse número e tal, e foi lá e argumentou sobre ele estava saciado, ele estava feliz, porque para ele aquilo ali estava bom demais. 1.300.000 views era o suficiente, não precisava de mais nada. Eu estou gravando o vídeo agora em julho de 2020. A minha conversa com esse cantor foi, eu acredito que abril, maio de 2019, ou seja, já se passaram um ano. Eu não sei mais o paradeiro desse cantor. Eu sei que essa música ela ainda é cantada em algumas poucas igrejas, porque ela não foi bem um hit, ela alcançou algumas igrejas, mas durante aquele período. Só que passou o tempo e eu não sei mais o posicionamento, onde é que está esse cantor, não sei mais o que aconteceu. Por quê? Porque ele não prestou atenção na necessidade de consolidar o público com uma carreira sólida. O foco dele estava em vou alcançar 1 milhão de visualizações no YouTube e isso tá bom demais, isso é o suficiente, porque quem alcança 1 milhão de visualizações bomba e pronto, tal. Eu costumo dizer que bomba é aquela que explode, puf. Né? Cantor, carreira tem que ser construída, tem que caminhar, tem que ser um processo. Então se você está com foco somente nesses views do YouTube, que podem ser construídos e alcançados se sua carreira for realmente sólida, então se o seu foco for somente nos views, eu vou te dizer uma coisa, a tendência é que você não passe desses views. Porque se você não trabalhar o crescimento, se você não trabalhar a constância, um processo de engajamento do público, dificilmente esses views daquele vídeo, daquele clipe que você está investindo vai passar para um próximo. É um processo. E nesse processo você tem que trabalhar o todo. Dentro da comunidade Carreira Musical, como eu falei, aqui embaixo está o link.
tá? Da comunidade Carreira Musical. Então, aqui na comunidade Carreira Musical, eu vou te ensinar o passo a passo de como você faz para construir a sua carreira de forma sólida. Sem essa onda, esse oba-oba, vou entrar na onda porque a onda agora é fazer tal coisa, a onda agora é fazer tal coisa. A onda, ela passa. E se você não tiver uma carreira firme, sólida, você vai junto com ela. Daqui a pouco você vai ser esquecido, ninguém vai lembrar da sua existência. Então é por isso que eu te convido para fazer parte da comunidade Carreira Musical. Fazendo parte da Carreira Musical, a gente vai construir toda a parte de direito autoral, direitos conexos, plataformas digitais, o seu brand, que é a sua identidade, toda a consolidação, a construção da sua carreira, porque é um processo. Quer ver uma coisa? Já vi cantores trabalharem em cima de lancei uma música, eu vou fazer sucesso do dia para a noite, de uma hora para outra. E acho que é por isso mesmo. Não, eu dormi, no outro dia eu estava com 100 mil visualizações. Virou hit. As pessoas começaram e enviaram e passaram para outra e tudo mais. Já era. Você já viu por um acaso? Em 2020 teve uma pessoa que fez uma música, eu não vou falar que música é essa, não é música na verdade, fez uma coisa aí e isso viralizou nas redes sociais e o povo começava a cantar e alguns cantores sertanejos convidaram esse senhor para poder ir lá cantar e virou aquele oba-oba, aquela festa que não durou 2 semanas. Então durante 2 semanas ele era o auge, todo mundo ouvia, cantava e ria e virava meme para tudo quanto era lado. E aí eu já tinha visto também uma profissional que ela é dona de uma editora, ela falando assim, olha, isso aí virou hit, mas não vai dar em nada, porque daqui a pouco ele vai ser esquecido. Por quê? Ele não tem um direito autoral disso aí que ele fez, não está no ECAD, ele não vai arrecadar nem um centavo, não vai ganhar dinheiro com nada, e daqui a pouco o tempo passa, a onda vai embora e ele vai ficar olhando para um lado e para o outro falando, e aí? Não deu em nada. De fato, o Brasil entrou num período de reclusão, fique em casa, use as redes sociais, e aí vai para o imediatismo e começa a assistir coisa, e vai para o online, e esqueceram completamente dessa pessoa. Então aquilo que era um meme durante 2 semanas ficou completamente esquecido. E aí depois eu fiquei curioso, falei, vou dar uma olhada nesse rapaz, nesse senhor, para poder ver como é que tá a situação dele. E eu vi ele assim, desesperado, e ele postava uma coisa e posta outra, e cria uma coisa e cria outra, para ver se vira novamente um meme, para ver se ele consegue aproveitar, mas a onda passou. Da mesma forma que muitos cantores que entram numa onda, cresce essa onda, constrói uma única música, alcançam milhões de visualizações e a onda passa e você não se lembra mais dele. São muitos os cantores que eu conheço que passaram por essa situação, só passaram pela onda e não consolidaram a carreira. Isso é muito triste. Eu quero deixar para você então, novamente a pergunta. O que é que você escolheria nesse momento? Consolidar uma carreira de forma sólida, concreta, com base, com entendimento, com seus direitos autorais, direitos conexos, com a sua plataforma bem organizada, as plataformas bem organizadas, ou simplesmente postar um vídeo no YouTube e alcançar 1 milhão de visualizações? O que é mais interessante para você? Então, se você quer construir a sua carreira, aqui embaixo tem um link da comunidade Carreira Musical. Você vai clicar e vai direto para a comunidade para eu poder te dar as diretrizes, te dar o caminho, te dar assim, as orientações que você precisa para consolidar a sua carreira. Agora, se você fala, não, eu prefiro mesmo 1 milhão de visualizações no YouTube, beleza, deixa aqui nos comentários, olha, eu quero só 1 milhão de visualização no YouTube, beleza? Eu sou gestor de tráfego, vou fazer esse tráfego para você alcançar 1 milhão de visualizações e aí eu não me responsabilizo depois pela sua carreira, tá bom? Agora, quem está dentro da comunidade Carreira Musical vai ter uma enxurrada de conhecimento para não ficar perdido aí quando a onda passar. Olha, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, está aparecendo um ícone agora para você clicar e já se inscrever. Se ainda não deu o seu like, dá o seu like, que é uma forma de eu saber que a aula realmente foi interessante para você. Envie para todas aquelas pessoas que você tem certeza que precisa dessa aula e nós nos vemos na próxima aula.